Olá, bem-vindos à quinta parte do livro Oceano Entre Nós, de Tahereh Mafi. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 29. Olha, ela falou, quero tirar isso da frente logo de cara. Ela me olhou enquanto dirigia. Continuou, eu não me importo com as diferenças de origem. Não é por isso que eu estou aqui. Tá bom? Falei devagar. Mas esse relacionamento está causando um problema real para o Ocean agora, e eu estaria sendo uma mãe irresponsável se não fizesse nada. Quase gargalhei. Não era aquilo que a tornaria uma mãe irresponsável, tive vontade de dizer. Mas em vez disso eu disse: Não entendo por que todo mundo está tendo essa conversa comigo. Se não quer que o seu filho passe tempo comigo, talvez a senhora devesse conversar com ele. Eu tentei, mas ele não me dá ouvidos, não está ouvindo ninguém. Ela olhou novamente na minha direção. Dei-me conta, de repente, de que não fazia ideia de onde estávamos indo. Eu estava esperando, ela prosseguiu, que você fosse ser mais razoável. Isso porque a senhora não me conhece, respondi. O Ocean é que é o razoável da relação. Ela até sorriu. Eu não vou fazer você perder tempo, prometo. Sei que o meu filho realmente gosta de você, e não quero magoá-lo nem você, aliás, mas há coisas que você não sabe. Que tipo de coisas? Bem, ela disse respirando fundo. Coisas como o fato de eu sempre ter contado com a possibilidade de o Ocean conseguir uma bolsa de estudo graças ao basquete. Ela me olhou e olhou por tanto tempo que pensei que podíamos sofrer um acidente. Ela continuou. Não posso correr o risco dele ser expulso do time. Fiz uma careta. O Ocean me contou que ele não precisa de uma bolsa para ir para a faculdade. Ele disse que você tem dinheiro guardado para isso. Eu não tenho. O quê? Eu a encarei. Como não? Isso não é da sua conta. Mas o Ocean sabe disso? Perguntei. Por que você gastou o dinheiro da faculdade dele? Ela ficou vermelha subitamente e pela primeira vez vi maldade em seus olhos. Para começar, ela falou, o dinheiro não era dele, era meu. Eu sou a adulta da casa e enquanto ele estiver morando comigo, sou eu quem decido como devemos viver. Além disso, hesitou, eu não estou aqui para discutir as minhas finanças pessoais. Eu fiquei passada. Disse, por que você mentiria sobre algo assim? Por que não simplesmente lhe conta que ele não tem dinheiro para ir para a faculdade? O rosto dela enrubesceu de forma feia e sua mandíbula ficou tão tensa que parecia que ela ia surtar e começar a berrar comigo. Em vez disso, ela falou de forma dura. O nosso relacionamento já está muito abalado. Não vejo por que deixar as coisas piores. E de repente ela parou o carro, em frente à minha casa. Como sabe que eu moro aqui? Eu disse, surpresa. Não foi difícil descobrir. Ela desligou o motor e se virou no banco para ficar de frente para mim. Se ele for expulso do time por sua culpa, ele não vai conseguir ir para uma boa faculdade. Você está entendendo? Ela estava encarando o meu rosto agora e de repente ficou difícil ser corajosa. O olhar dela era condescendente e eu me senti uma completa criancinha. Preciso que me diga que está entendendo, ela disse. Está? Estou, respondi. Também quero que saiba que não me importo com a origem da sua família. Não me importo com a religião de vocês. Seja lá o que for pensar de mim, não quero que pense que sou intolerante, porque não sou. Eu não criei o meu filho para ser também. Agora eu só consegui olhar para ela. Minha respiração ficou mais forte e acelerada. Ela continuou falando. Isso vai além de assumir um posicionamento, ok? Acredite, eu me lembro de como é ter 16 anos. Todas essas emoções, disse ela gesticulando. Tudo aparece muito sério. Eu acabei me casando com meu namorado da escola. O Ocean contou? Não, eu disse calmamente. Pois é, ela continuou acenando com a cabeça. Bem, veja no que deu. Nossa, eu realmente a odiava. Só quero que entenda, falou, que isso não tem nada a ver com você, mas sim com o Ocean. Se você se preocupa com ele, e eu tenho certeza de que sim, então precisa deixá-lo em paz. Não lhe cause todos esses problemas, ok? É um bom menino. Ele não merece isso. Eu me senti repentinamente impotente de raiva, como se o meu cérebro estivesse derretendo. Estou muito feliz por termos tido essa conversa. Ela completou e se esticou para abrir a minha porta. Mas ficaria grata se você não contasse ao Ocean. Ainda gostaria de salvar o relacionamento com meu filho. Ela se recostou no banco, a porta aberta gritava para eu sair. Senti então, naquele momento, o peso insubstancial dos meus 16 anos de uma forma que nunca havia sentido. Eu não tinha controle de nada ali, nenhum poder. Nem tinha carteira de motorista.
Não tinha emprego, não tinha uma conta no banco. Não havia nada que eu pudesse fazer. Nada que eu pudesse fazer para ajudar, para melhorar aquela situação. Eu não tinha conexões no mundo, uma voz que alguém pudesse ouvir. Senti tudo de uma vez. Tudo e absolutamente nada ao mesmo tempo. Eu não tinha mais escolha. A mãe de Ocean tinha tirado todas as opções de mim. Ela é quem tinha estragado tudo, e agora a culpa de Ocean não ter dinheiro para ir para a faculdade seria minha. Eu tinha me tornado um bode expiatório muito conveniente, como sempre. Ainda assim, sabia que tinha que fazer aquilo. Eu teria que erguer uma barreira permanente entre nós. Achei a mãe de Ocean péssima, mas também sabia que não poderia mais deixá-lo ser expulso do time. Não conseguia suportar o peso de ser a razão pela qual a vida dele tinha descarrilhado. E às vezes, pensei, ser adolescente era a pior coisa que já tinha acontecido na minha vida. 30. Foi horrível. Eu não sabia como poderia fazer isso de outra maneira. Tinha sido tão difícil encontrar tempo para ficarmos sozinhos, então mandei mensagem para ele. Era tarde da noite, muito tarde, mas tive um pressentimento de que ele ainda estaria acordado. Oi, preciso conversar com você. Ele não respondeu, e por algum motivo eu sabia que não era porque não tinha visto a mensagem. Imaginava que ele me conhecia bem o suficiente para saber que havia algo errado, e me perguntei muitas vezes se ele sabia que algo horrível estava prestes a acontecer. Ele me respondeu 10 minutos depois. Não. Liguei para ele. Para, ele disse ao atender. Parecia estar tenso. Não faz isso. Não venha com essa conversa, tá? Eu sinto muito, ele continuou. Eu sinto muito por tudo, por te colocar nessa situação. Sinto demais. Ocean, por favor, o que a minha mãe falou para você? O quê? Ele me pegou de surpresa. Como você sabe que eu conversei com a sua mãe? Não sabia, ele disse, mas agora sei. Eu estava com medo de que ela ia tentar falar com você. Ela pegou no meu pé a semana inteira, me implorando para eu terminar com você. E depois, foi isso que ela fez? Mandou você fazer isso? Eu quase não conseguia respirar. Ocean, não faz isso, ele disse. Não por ela, nem por ninguém. Isso é por você, respondi. Pela sua felicidade, seu futuro, sua vida. Eu quero que você seja feliz, eu só estou tornando a sua vida pior. Como você pode dizer isso? Ele falou e ouvi sua voz falhar. Como pode pensar isso? Eu quero isso aqui mais do que já quis qualquer outra coisa. Eu quero tudo com você, ele disse. Eu quero tudo com você. Quero você. Quero isso aqui para sempre. Você tem 17 anos, eu disse. Ainda estamos no colégio, Ocean. Não sabemos de nada sobre para sempre. Podíamos saber se quiséssemos. Sabia que estava sendo má e me odiava por isso, mas tinha de achar uma maneira de acabar com aquela conversa antes que ela me matasse. Eu queria que fosse mais simples, eu lhe disse. Queria que tantas coisas fossem diferentes. Queria que fôssemos mais velhos. Queria que pudéssemos tomar as nossas próprias decisões. Não, gatinha, não faz isso. Agora você vai poder retomar sua vida, entende? Senti meu coração se partindo ao dizer isso. Minha voz tremeu. Você vai ser normal de novo. Eu não quero algo normal. Ele falou desesperadamente. Seja lá o que isso for, eu não quero, porque você não acredita em mim. Eu preciso ir, eu disse porque já estava chorando. Preciso ir. E desliguei na cara dele. Ele me ligou de volta umas 100 vezes. Deixou mensagens de voz que nunca ouvi. Depois eu chorei até dormir. 31. Tive 2 semanas de férias de inverno para afogar as minhas mágoas em música, ficar lendo até tarde, treinar e desenhar coisas feias e desinteressantes. Escrevi no meu diário, costurei, treinei pesado. Oxo não parava de me ligar. Ele me mandava muitas mensagens, uma atrás da outra. Te amo, te amo, te amo, te amo. A sensação era de que parte de mim tinha morrido, mas ali, na explosão silenciosa do meu coração, havia uma calma que me era familiar. Era eu mesma de novo, de volta ao meu quarto, aos meus livros e aos meus pensamentos. Tomava o café da manhã com meu pai antes dele sair para o trabalho. Ficava com a minha mãe à noite maratonando a série preferida dela, Os Pioneiros, depois que ela encontrou um box de DVDs no supermercado. Mas passava a maior parte dos meus dias com Navid. Ele tinha vindo ao meu quarto naquela primeira noite. Ele me ouvira chorar e se sentou na minha cama, me cobriu, tirou o cabelo do meu rosto, deu um beijo na minha testa. Foda-se essa cidade, ele disse. Não tínhamos mais falado no assunto desde então, e não porque ele não houvesse perguntado nada. Eu só não tinha palavras.
Os meus sentimentos ainda estavam desarticulados, resumindo-se a lágrimas e xingamentos. Então nós dançávamos. Não tínhamos acesso à sala do ginásio da escola durante as férias e já estávamos cansados das caixas de papelão que usávamos nos fins de semana. Então resolvemos fazer um upgrade. Compramos linóleo numa loja de materiais e o colocamos no carro de Navid. Era fácil desenrolá-lo em vielas e estacionamentos. Às vezes os pais de Jacob nos deixavam usar a garagem deles, mas não importava muito onde estivéssemos. Era só ligar o velho aparelho de som e dançar break. Acabei dominando bem o crab walk, acredite ou não. Navid tinha começado a me ensinar a fazer o cricket, que era um movimento um pouquinho mais avançado, e eu estava melhorando a cada dia. Navid estava empolgadíssimo, mas só porque ele tinha um interesse particular no meu progresso como dançarina. Navid ainda estava muito interessado no show de talentos, para o qual eu não dava mais a mínima, e ele estava planejando aquilo havia tanto tempo que não tinha coragem de dizer que não queria mais participar. Então eu ouvi as ideias dele para a coreografia, sobre a música que ele queria mixar, as batidas que combinariam mais com determinados movimentos. Eu fazia isso por ele. Eu oficialmente odiava aquela escola mais do que qualquer outra em que já havia estado, e tinha zero interesse em causar uma boa impressão. Mas ele me havia treinado com tanta paciência naqueles últimos meses, eu não podia virar as costas agora. Além disso, estávamos ficando realmente bons. A primeira semana das férias de inverno pareceu se arrastar. Era impossível negar, apesar de todas as evidências empíricas do contrário, que não havia um buraco enorme aberto no meu peito, onde antes ficavam as minhas emoções. Eu me sentia entorpecido o tempo todo. Olhava as mensagens de texto de Ocean antes de dormir, me odiando por meu próprio silêncio. Eu queria desesperadamente responder, dizer que o amava também, mas receava que, se falasse com ele, não seria forte o bastante para deixá-lo novamente. Muitas vezes, eu pensava, tinha tentado traçar uma linha na areia e nunca fora forte o suficiente para mantê-la intacta. Se ao menos tivesse sido forte. Se ao menos eu tivesse dito a Ocean para me deixar em paz depois dele ter ido atrás de mim no dia daquela aula do professor Jordan. Se não tivesse mandado uma mensagem para ele mais tarde naquela noite. Se não tivesse concordado em conversar com ele na hora do almoço. Se não tivesse ido até o carro dele. Daí talvez ele nunca tivesse me beijado. E talvez eu não tivesse sabido, descoberto como era estar com ele. E nada disso teria acontecido. E, meu Deus, às vezes eu realmente gostaria de poder voltar no tempo e apagar todos os outros momentos que tinham levado até ali. Eu poderia ter nos poupado de todo esse problema, de toda essa dor. Ocean parou de me escrever na segunda semana. A dor tornou-se uma batida contínua, um ritmo para o qual eu poderia escrever uma letra. Estava sempre ali, duro e constante, raramente aplacado. Tinha aprendido a abafá-lo durante o dia, mas à noite ele retumbava pelo vazio do meu peito. 32. Youssef e Navid tinham se tornado bons amigos, e eu não soube disso até que ele começou a comparecer aos nossos treinos de dança. Pelo jeito, Navid o tinha convencido das maravilhas do breakdance, e agora ele estava interessado em aprender. Estávamos treinando em um canto distante de um estacionamento que costumava estar vazio quando Youssef apareceu pela primeira vez. Eu estava de cabeça para baixo quando o vi. Navid estava me ensinando a girar sobre a cabeça, e quando soltou minhas pernas para dizer oi, caí de bunda. Ai meu Deus! Gritei. Que diabos, Navid? Tirei meu capacete, reajustei meu lenço e tentei me sentar com alguma dignidade. Navid apenas encolheu os ombros. Você tem que trabalhar seu equilíbrio. Ei! Youssef me disse e sorriu para mim. Seus olhos brilharam. Todo o seu rosto parecia brilhar. O sorriso lhe caía muito bem. Não sabia que você estaria aqui também. Sim, respondi, puxando distraidamente a blusa. Tentei sorrir de volta, mas não estava no clima, então só acenei. Bem-vindo. Passamos o restante da semana juntos, os seis. Foi legal. Carlos, Bijan e Jacob tinham se tornado meus amigos também, o que era reconfortante. Eles nunca conversavam comigo sobre o que tinha acontecido com o Ocean, mesmo que soubessem, mas eram bonzinhos de outras maneiras. Demonstravam que se importavam comigo mesmo sem dizer nada. E o Youssef era legal, simpático, de boa. Era meio fantástico, na verdade, não ter de lhe explicar tudo o tempo todo. E o Cef não tinha medo de meninas com hijab. Elas não o intrigavam. Ele não precisava de um manual para me entender. Os meus sentimentos e as minhas escolhas não demandavam explicações constantes. Ele não agia de forma estranha comigo e não me fazia perguntas estúpidas. Não ficava se perguntando em voz alta se eu tirava o véu para tomar banho. Um dia, no ano anterior, em outra escola,
Um cara que eu mal conhecia não conseguia parar de me encarar na aula de matemática, nem por um instante. 15 minutos se passaram e a minha paciência acabou. Eu me virei e estava prestes a mandá-lo para aquele lugar quando ele disse: Então, e se você estivesse fazendo sexo e essa coisa caísse da sua cabeça, o que você faria? Youssef nunca me faria perguntas desse tipo. Era reconfortante. Ele começou a frequentar a nossa casa. Vinha depois do treino para comer ou jogar videogame com meu irmão, e ele era sempre muito, muito legal. Youssef era uma escolha óbvia para mim. Eu sabia disso, e acho que ele sabia também, mas nunca disse nada a esse respeito. Só me olhava um pouco mais do que a maioria das pessoas, e sorria para mim um pouco mais do que a maioria. Ele estava esperando, acho, para ver se eu tomaria alguma atitude. Não tomei. Na noite de Ano Novo, eu estava na sala com meu pai, que estava lendo um livro. Meu pai estava sempre lendo. Lia antes do trabalho pela manhã e toda a noite antes de dormir. Com frequência, eu imaginava que ele devia ter a mente louca de um gênio e o coração de um filósofo. Estava observando-o naquela noite e também encarando uma xícara de chá, enquanto pensava. Baba? Chamei. Hã? Ele virou a página. Como sabemos que fizemos a coisa certa? A cabeça do meu pai se ergueu. Ele piscou para mim e fechou o livro, tirou os óculos, olhou nos meus olhos por apenas um momento antes de dizer em parse: Se a decisão que você tomou a aproximou da humanidade, então você deve ter feito a coisa certa. Ah! Ele me observou por um segundo e entendi o que ele estava me dizendo sem precisar falar, que eu podia lhe contar o que estava passando pela minha cabeça, mas eu não estava pronta. Ainda não estava pronta. Então fingi que não tinha entendido. Obrigada, falei. Só estava me perguntando. Ele tentou sorrir. Tenho certeza de que você deve ter feito a coisa certa, ele disse, mas eu achava que não tinha feito. 33. Voltamos para a escola numa quinta-feira, meu coração firmemente entalado na minha garganta, mas Osha não estava lá. Ele não apareceu em nenhuma das aulas que tínhamos juntos. Não sabia se ele tinha ido para a escola naquele dia porque eu não o vi, e de repente tive receio de que talvez ele tivesse se transferido para outras turmas. Eu não poderia culpá-lo se ele tivesse, é claro, mas estava esperando poder vê-lo, ver seu rosto. Tirando isso, a escola estava como sempre. Eu tinha me tornado um objeto deslocado e aquelas 2 semanas de intervalo tinham causado uma espécie de amnésia em todos. Ninguém se importava mais comigo. Havia uma nova fofoca agora, uma que não dizia respeito a mim ou à minha vida. Até onde eu sabia, Ocean havia retornado à sua antiga posição social. Não havia mais necessidade de entrar em pânico, pois eu tinha sido cirurgicamente removida da sua vida. Estava tudo bem. As pessoas tinham voltado a me ignorar como sempre. Estava sentada debaixo da minha árvore quando vi aquela garota novamente. Oi, ela disse. Seu longo cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo dessa vez, mas ainda era inconfundivelmente a garota que me dissera que eu era uma pessoa horrível. Eu não tinha certeza se queria cumprimentá-la. Sim? Posso sentar? Ela perguntou. Ergui uma sobrancelha, mas disse que tudo bem. Nós duas ficamos em silêncio por um minuto. Finalmente ela disse: Eu realmente sinto muito pelo que aconteceu. Aquela coisa da foto, com o Ocean. Ela estava sentada na grama, de pernas cruzadas, encostada na minha árvore e olhando para o pátio ao longe. Deve ter sido horrível. Pensei que você me achasse uma pessoa horrível. Ela então olhou para mim. As pessoas nessa cidade são muito racistas. Às vezes é muito difícil viver aqui. Suspirei e disse: Sim, eu sei. Eu meio que não pude acreditar quando você apareceu. Ela falou, desviando o olhar novamente. Eu vi você no primeiro dia de aula. Não consegui acreditar que era corajosa o suficiente para usar o hijab aqui. Ninguém mais faz isso. Puxei um filete de grama, dobrei ao meio. Não sou corajosa, eu lhe disse. Tenho medo o tempo todo. Mas, sempre que penso em parar de usar, percebo que os motivos têm a ver com a forma como as pessoas me tratam quando eu estou usando. Acho que seria mais fácil, sabe? Muito mais fácil. Minha vida se tornaria mais fácil se não usasse, porque talvez assim as pessoas me tratassem como um ser humano. Puxei outro pedaço de grama e piquei em pedacinhos. Mas esse parece um péssimo motivo para fazer algo assim, continuei. Isso dá todo o poder aos babacas intimidadores. Significaria que conseguiram me convencer de que tenho de ter vergonha de quem eu sou e do que eu acredito. Então, sei lá, eu continuo usando. Nós duas ficamos quietas novamente. E depois. Não faz diferença, sabe? Eu levantei o olhar. Parar de usar, disse ela. Não faz diferença.
Ela estava olhando para mim agora. Seus olhos estavam marejados de lágrimas. Eles ainda me tratam como lixo. Ela e eu nos tornamos amigas depois disso. Seu nome era Amna. Ela me convidou para almoçar com suas amigas e fiquei genuinamente grata pelo convite. Eu disse que a procuraria na escola no dia seguinte. Pensei em convidá-la para ir ao cinema algum dia. Que droga! Talvez até fingisse que me importava com os simulados perto dela. Parecia tão legal. Vi o Ocean pela primeira vez no dia seguinte. Cheguei à sala de dança um pouco adiantada e estava do lado de fora esperando Navid chegar com a chave quando Youssef apareceu. Então é aqui que acontece a magia, né? Youssef sorriu para mim de novo, um sorriso ainda maior. Estou empolgado. Eu ri. Fico feliz que esteja, eu disse. Não são muitas pessoas que sabem o que é breakdance, o que é meio triste. Navid e eu sempre fomos obcecados com isso. Que legal! Ele começou sorrindo para mim como se eu tivesse dito algo engraçado. Eu gosto do quanto você gosta. Eu gosto mesmo, respondi e, sem conseguir controlar, sorri para ele. E o Seth era tão alto astral o tempo todo, seus sorrisos às vezes eram contagiantes. O breakdance é, na verdade, uma combinação entre kung fu e ginástica, expliquei. Então acho que você vai se dar bem porque o Navid contou que você costumava praticar. Ah! Youssef pareceu meio espantado. Ele estava olhando por cima do meu ombro. Talvez, ele me olhou. Eu devesse sair? Eu me virei confusa. Meu coração parou. Nunca tinha visto o Ocean de uniforme de basquete, com os braços de fora. Ele parecia forte, tonificado, musculoso, tão lindo, mas também diferente. Nunca tinha visto aquele lado dele, o lado de jogador de basquete, e de uniforme, ele parecia alguém que eu não conhecia. Na verdade, fiquei tão distraída pela roupa que levei um segundo para me tocar de que ele parecia aborrecido. Mais do que aborrecido. Aborrecido e bravo ao mesmo tempo. Ele estava congelado no lugar, me encarando Youssef. Entrei em pânico. Ocean? Eu disse. Eu não estou. Mas aí ele já tinha ido embora. Na segunda-feira seguinte, fiquei sabendo que Ocean tinha sido suspenso do time. Pelo jeito, tinha arrumado briga com outro jogador, por isso eu teria de ficar fora de 2 jogos por má conduta. Fiquei sabendo porque todo mundo estava falando disso. A maioria parecia achar engraçado, quase como se fosse uma coisa admirável. Arrumar briga no meio da quadra parecia dar a Ocean uma boa reputação. Mas fiquei preocupada. A segunda semana foi tão ruim quanto a primeira, horrorosa, estressante, e demorei até o fim da semana para me dar conta de que Ocean não tinha mudado de turma. Ele estava matando aula o tempo todo. Percebi quando cheguei para a aula de biologia na sexta-feira e lá estava ele, sentado na mesma cadeira, do mesmo jeito de sempre. Meu coração disparou de repente. Não sabia o que fazer. Devia dizer oi? Ignorá-lo? Ele iria querer que eu dissesse oi? Ou preferiria que eu o ignorasse? Mas não podia ignorá-lo. Andei devagar, larguei a mochila no chão e senti algo se expandindo no meu peito quando olhei, emoções preenchendo o buraco. Oi? Eu disse. Ele levantou o olhar e o desviou. Não me disse nada por toda a aula. 34. Navid estava nos fazendo treinar mais arduamente do que jamais havíamos treinado. O show de talentos seria em 2 semanas, por isso estávamos praticando até muito tarde todas as noites. Participar de um show de talentos naquela escola horrorosa parecia cada dia mais estúpido para mim, mas imaginei que era só mais uma coisa a fazer: atirar da frente. A dança tinha sido a minha única constante naquele ano, e eu era muito grata pela oportunidade que ela me dava de ser eu mesma, de apenas respirar e me perder na música. Sentia que devia esse favor a Navid. Além disso, havia mais coisa em jogo do que eu imaginava. Tínhamos descoberto que o show de talentos era uma grande coisa naquela escola, maior, ao que parecia, do que em qualquer outra escola que tínhamos frequentado, porque acontecia no horário das aulas e em um dia letivo. Não havia aulas por conta do show. Todo mundo ia. Professores, alunos, todos os funcionários. Mães, pais e avós já estavam lá, esperando no ginásio, ansiosamente tirando fotos de nada importante. Meus pais, por outro lado, não tinham nem ideia do que faríamos naquele dia. Não estariam ali torcendo por nós, segurando buquês de flores com as mãos suadas e nervosas. Precisaríamos fazer tanto para impressionar meus pais que eu realmente achava que, caso ganhasse um prêmio Nobel da Paz, eles compareceriam contrariados à cerimônia, argumentando que muitas pessoas já tinham ganhado o Nobel, dizendo que, a propósito, aquele prêmio era distribuído todos os anos e que o Nobel da Paz era para preguiçosos,
Então talvez da próxima vez eu devesse focar minha energia no de física ou no de matemática ou algo assim. Meus pais nos amavam, mas eu nem sempre tinha certeza de que gostavam de nós. A sensação que tinha com a minha mãe, principalmente, era de que ela pensava que eu era uma adolescente dramática e sentimental, cujos interesses eram até fofinhos, mas inúteis. Ela me amava muito, mas também tinha muita baixa tolerância para pessoas que lhe pareciam fracas. E aos meus lapsos ocasionais de crises profundas e emocionais a faziam pensar que eu ainda era muito imatura. Ela estava sempre esperando que eu crescesse. Ela estava prestes a sair para o trabalho naquela manhã quando, enquanto estava se despedindo, espiou a minha roupa, balançou a cabeça e disse: Ei, Coda, enxergue de ger? Oh, Deus, o que é isso? Eu estava vestindo um casaco em estilo militar, com dragonas e botões de latão que tinha acabado de reformar. Nas costas eu havia bordado à mão, em letras cursivas, As pessoas são estranhas. Não era apenas uma homenagem a uma das minhas canções favoritas do The Doors, mas também uma declaração que fazia muito sentido para mim. A coisa toda tinha levado horas para ficar pronta. Eu achei que tinha ficado incrível. Minha mãe olhou feio e disse em parse: Você vai realmente vestir isso? Ela esticou o pescoço para ler a parte de trás da jaqueta. Yanishi. As pessoas são estranhas? E eu nem mesmo tive a chance de defender minha roupa antes que ela suspirasse, me desse um tapinha no ombro e dissesse: Negaham Nabash. Não se preocupe. Tenho certeza de que logo vai ficar pequeno demais para você. Mas eu não estou preocupada, eu disse, mas ela já estava saindo pela porta. É sério, na verdade eu gosto do que eu estou vestindo. Não faça nada estúpido hoje, me aconselhou e deu um tchau. Mas eu estava prestes a fazer algo estúpido. Quer dizer, eu pensava que era estúpido de qualquer maneira. Navid acreditava que aquilo era incrível. Parece que conseguirmos nos apresentar já era uma proeza. Um comitê avaliava a pilha de inscrições e escolhia, entre muitas, apenas 10 para se apresentar no palco naquele dia. Éramos os quartos a nos apresentar. Eu não tinha me dado conta do tamanho daquilo até Navid me explicar. Ainda assim, havia tipo milhares de alunos na nossa escola e todos estariam na plateia nos assistindo. E as outras 9 apresentações. E eu não entendia como aquilo poderia acabar em coisa boa. Ainda pensava que era uma ideia idiota, mas me lembrei de que estava fazendo aquilo por Navid. Estávamos esperando nos bastidores com os outros artistas, a maioria cantores, algumas bandas. Havia até uma menina que faria um solo no saxofone. E pela primeira vez, eu era a única em nosso grupo que parecia conseguir me manter relaxada. Tínhamos nos trocado e agora estávamos todos usando jaquetas prateadas, calças de moletom cinza e tênis de camurça da mesma cor. Eu achava que estávamos bem estilosos. Achava que estávamos prontos, mas Jacob, Carlos, Bijan e Navid pareciam super nervosos, e foi estranho vê-los assim. Eles eram normalmente tão de boa, quase imperturbáveis. Percebi então que a única razão pela qual não estavam tendo um ataque de nervos era porque não me importava com o resultado. Estava me sentindo desanimada, meio entediada. Os caras, por outro lado, não paravam de andar de um lado para o outro. Conversavam entre eles, conversavam consigo mesmos. Jacob começava a dizer: Então, todos nós saímos. Sim, todos nós saímos no mesmo. E então parava, contava algo nos dedos e gesticulava com a cabeça para si mesmo. Ok, dizia, sim. E toda vez que uma apresentação acabava, eu os sentia ficando tensos. Nós ouvíamos as palmas e os gritinhos, o que significava que estavam preparando o palco para uma nova apresentação. Ouvíamos os aplausos abafados após a apresentação do artista e então nos sentávamos muito silenciosamente e ouvíamos os nossos concorrentes. Carlos não parava de se perguntar em voz alta se os outros artistas eram bons. Bijan garantia que eram péssimos. Jacob discordava. Carlos organizava. Navid me olhou e perguntou em 5 ocasiões diferentes se eu tinha entregado a música correta para o técnico de som. Sim, mas lembre-se de que mudamos a mixagem no último minuto, disse ele. Tem certeza de que deu a nova versão para ele? Sim, respondi, tentando não revirar os olhos. Tem certeza? Era o CD de mixagem com o número 4. Ah, é? Perguntei fingindo surpresa. Era esse, tem certeza? Ai, meu Deus, Shiri, não brinca comigo, não. Calma, vai ficar tudo bem. Já fizemos isso 1000 vezes. Mas ele não parava quieto. No final, eu é que estava errada. O show de talentos não era idiota. Na verdade, foi meio incrível. Tínhamos ensaiado a nossa coreografia tantas vezes que eu não precisava mais pensar para fazer os passos.
Começamos com os 5 fazendo uma coreografia completa e quando a música mudou, nós também mudamos. Nos separamos e revezamos no centro do palco, cada um realizando uma combinação diferente de movimentos, mas nossas apresentações individuais eram fluidas, como que dialogavam umas com as outras. Era para parecer orgânico, como se tudo que fizéssemos fizesse parte de um mesmo organismo pulsante. Os meninos arrasaram. Nossa coreografia era inesperada. Nossos movimentos, firmes e em perfeita sincronia. A música tinha sido lindamente mixada. Até eu não me saí mal. Fiz o melhor up rock que já tinha feito. Meu six step foi certeiro e o meu crab walk virou brevemente um cricket. Era um movimento semelhante. O peso do meu corpo ainda estava equilibrado sobre as mãos e os cotovelos. A diferença era se mover em círculos. Tudo passou bem rápido. Eu me senti forte, totalmente estável. Terminei me levantando e caindo para frente numa parada de mão. Depois arquei as costas e deixei as pernas tombarem para frente, mas sem tocar o chão. O nome desse movimento é Hello Back e, para mim, tinha sido ainda mais difícil de aprender do que o Crab Walk. Tive de treinar muito. Depois de alguns segundos, a gravidade foi me puxando para baixo, lentamente, e eu saltei de volta para ficar em pé. Era a minha coreografia individual. Eu a tinha praticado 1 milhão de vezes. Bijan fechou dando 4 mortais no palco e quando a nossa apresentação acabou, tivemos cerca de meio segundo de silêncio para olharmos uns para os outros, ainda recuperando o fôlego. Sabíamos, sem falar nada, que tínhamos nos saído bem. O que eu não esperava, é claro, era que o resto da escola fosse concordar. Não esperava que de repente fossem se levantar, começar a gritar e referenciar a nossa atuação. Não esperava os aplausos, aquele trovão de aplausos. Eu não esperava que fôssemos vencer. Fiquei tão feliz, principalmente pelo meu irmão. Ele tinha batalhado por aquele momento, ele havia liderado aquela missão. E quando recebemos o troféu de plástico e um vale-refeição de US$ 50, Navid parecia ter ganhado a lua. Eu estava tão feliz por ele. Mas então, não sei. A escola tornou-se repentinamente ridícula. Por uma semana inteira após o show de talentos, eu não conseguia ir para a aula sem incidentes. As pessoas começaram a me perseguir pelos corredores. Todo mundo queria falar comigo. Os alunos começaram a acenar para mim enquanto eu passava. Estava passando pelo pátio um dia quando um dos zeladores me viu e exclamou: Ei, você é aquela menina que gira com a cabeça. Fiquei legitimamente assustada. Eu nem tinha girado de cabeça. Quer dizer, estava feliz por não estarem mais me chamando de cabeça de toalha, mas a transição repentina e abrupta de desagradável para legal estava me deixando tonta. Eu estava confusa. Não podia acreditar que as pessoas pensavam que eu esqueceria que há pouco mais de um mês me tratavam como lixo. Meus professores, que no fim do Ramadã, quando eu queria tirar um dia de folga para comemorar literalmente o maior feriado do calendário muçulmano, me haviam dito: Vamos precisar de um bilhete dos seus pais para ter certeza de que você vai faltar por um motivo real. Agora estavam me parabenizando na frente de toda a classe. A política de popularidade na escola era impressionante. Eu não sabia como podiam ter mudado de comportamento daquela forma. Pareciam ter esquecido abruptamente que eu ainda era a garota que tinham tentado humilhar repetidas vezes. Navid estava passando pela mesma coisa, mas ao contrário de mim. Ele não parecia se importar. Apenas aproveite, ele dizia. Mas eu não sabia como. No fim de janeiro, eu tinha uma posição social totalmente diferente da que tinha apenas semanas antes. Foi bizarro. Abri meu armário e 5 convites para 5 festas diferentes caíram na minha cara. Estava sentada debaixo da minha árvore na hora do almoço, lendo um livro, quando um grupo de meninas gritou do outro lado do pátio para eu me sentar com elas. Garotos começaram a falar comigo na aula. Procuravam-me até depois da aula, perguntando se eu tinha planos, e eu dizia que sim, que tinha grandes planos de dar o fora dali, e eles não entendiam. Ofereciam para me levar para casa. Eu queria gritar. De alguma forma, sem querer, eu tinha feito algo que me fizera mudar de estereótipo aos olhos da população escolar, e não sabia como lidar com isso. Era mais do que confuso. A profundidade de sua fraqueza era de querer morrer. Agora, sabe-se lá como, eu não era mais terrorista. Tinha sido promovida. Agora me viam como uma espécie de dançarina de break exótica. Nosso desempenho havia baixado suas guardas. Agora eu era considerada estilosa. Era seguro ficar perto de mim. Sinal verde. Mas foi só quando o treinador Hart levantou o boné ao passar por mim no corredor e disse parabéns pela apresentação, que de repente tive certeza de que entraria em combustão espontânea. Eu tinha terminado com o Ocean por causa daquilo. Tinha me afastado de uma das pessoas mais incríveis que conhecia porque tinha sido coagida por seu treinador, por seus colegas,
por sua própria mãe. Meu rosto, meu corpo, minha imagem como um todo estavam prejudicando sua vida. Eram uma ameaça para sua carreira, para suas oportunidades. E agora? E se Ocean tivesse se apaixonado por mim agora? Agora que os alunos não me achavam mais tão assustadora, que as pessoas olhavam na minha direção e sorriam, que eu não conseguia mais atravessar o corredor sem que alguém tentasse falar comigo, que meus professores me perguntavam depois da aula onde eu tinha aprendido a dançar daquele jeito. O momento teria feito diferença? Os níveis surreais de hipocrisia me davam enxaqueca. Vi Ocean novamente numa quarta-feira. Estava no meu armário muito tempo depois que o último sinal tinha tocado, pegando as minhas coisas para o treino. O show de talentos tinha passado, mas ainda queríamos fazer muitas coisas, quando Ocean veio falar comigo. Eu não havia trocado uma única palavra com ele desde o dia em que o vira na aula de biologia, e pela primeira vez em um mês tive uma real oportunidade de observá-lo, olhar em seus olhos, mas o que vi só fez eu me sentir pior. Ele parecia cansado, esgotado, mais magro. Faltava constantemente às aulas e eu não tinha ideia de como estava conseguindo se safar. Oi? Ele disse. Congelei apenas com o som da sua voz. Me senti tensa, um pouco como se estivesse prestes a chorar. Oi? Eu disse. Eu não. Ele desviou o olhar, passou a mão pelo cabelo. Na verdade, não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu só. Ele parou e olhou para cima, para longe. Eu o vi suspirar. Ele não precisava explicar. Eram meados de fevereiro, perto do dia de São Valentim. Os corredores estavam lotados de imagens de cupidos e corações de papel. Algum clube no campus estava vendendo doces para os namorados se presentearem. E pôsteres violentamente cor-de-rosa pareciam me atacar a todo lugar que eu ia. Eu nunca tinha precisado de motivos para pensar em Ocean, mas, há 2 dias daquela data romântica, estava difícil não ser constantemente lembrada do que eu tinha perdido. Finalmente ele me olhou nos olhos. Não tive a chance de dizer que te vi dançar no show de talentos, disse. Sua boca ameaçou um sorriso, mas ele não sorriu. Você se saiu muito bem, disse ele baixinho. Foi ótima. E eu não consegui mais controlar as palavras que disse a seguir, assim como não conseguia controlar o terremoto que ele provocava no meu esqueleto. Estou com saudades, eu disse. Sinto muito a sua falta. Ocean vacilou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Ele desviou o olhar e, quando me olhou, jurei ter visto lágrimas em seus olhos. O que eu faço com isso? Ele perguntou. O que devo responder? Eu disse que não sabia, pedi que ele me desculpasse, mandei deixar para lá, e minhas mãos tremiam, e deixei cair meus livros em toda parte no chão. Tentei recolher tudo e Ocean tentou me ajudar, mas eu lhe disse que estava tudo estava bem, e empilhei os livros no armário antes de dar um tchau desajeitado, e a coisa toda foi tão horrível que não percebi que tinha esquecido de trancar o armário, que nem tinha certeza se havia encostado a porta do armário, até muito tempo depois do treino. Quando voltei para verificar, dei um suspiro de alívio. Tudo ainda estava ali, mas quando estava quase o fechando novamente, percebi que meu diário, que eu sempre escondia no fundo do armário, agora estava no topo da pilha de livros. Querido ouvinte, considere fazer uma doação de qualquer valor, pois cada livro que eu trago aqui para o canal leva tempo, dedicação e esforço. Seu pagamento é uma forma de reconhecer isso e me ajudar a continuar com esse trabalho. A chave Pix é somdoslivros@gmail.com ou é só usar o QR Code que aparece na tela. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Obrigada pelo apoio. 35. Passei o resto da noite me sentindo vagamente apavorada. Será que estaria imaginando coisas? Eu tinha colocado meu diário ali enquanto estava reorganizando tudo? Era uma coincidência ou um acidente? E depois? E se não fosse a minha imaginação? E se Ocean realmente tivesse lido meu diário? Eu estivera longe por menos de 2 horas, então não achava que haveria perigo dele ter lido tudo, mas mesmo pequenos trechos do meu diário eram extremamente íntimos para mim. Eu o peguei do lugar onde agora estava escondido no meu quarto e comecei a ler tudo de trás para frente. Achei que se Ocean fosse ler meu diário, estaria mais interessado no que eu tinha escrito recentemente. Bastou folhear as páginas por um segundo para me sentir subitamente tomada pela vergonha. Fechei os olhos com força, cobri meu rosto com uma mão. Eu tinha tido um sonho extremamente intenso com Ocean na noite anterior. Se ele lesse aquilo, seria horrível. Eu me sentei na cama, afogando-me em outra onda de vergonha, e continuei virando as páginas, voltando no tempo. Minha raiva da forma como os outros alunos me tratavam agora, como fingiam que nunca tinham sido cruéis. Meus pensamentos sobre ver Ocean em seu uniforme, meu medo de que ele pensaria que eu estava interessada em Youssef.
A agonia de voltar para a escola, minha preocupação com o impacto da suspensão de Ocean, minha conversa com meu pai, meu medo de ter feito a coisa errada, reflexões sobre conversas com Youssef, sobre como nunca tinha que me explicar para ele, páginas e páginas tentando capturar como me sentia com relação à ausência de Ocean na minha vida, quanto eu sentia falta dele, como tudo o que tinha acontecido me fazia me sentir péssima. Uma única página que dizia: Eu também te amo tanto, tanto. As coisas desenrolaram-se assim naquelas últimas semanas. Eu ficava mais sozinha do que qualquer outra coisa, lidando com meu coração partido da única maneira que conhecia. Dei um suspiro longo e nervoso e fiquei olhando para a parede. Minha mente estava em guerra comigo mesma. Havia uma parte de mim que sentia verdadeiro horror diante da ideia de Ocean ter lido qualquer coisa. Parecia uma intrusão, uma traição. Mas havia outra parte de mim que entendia porque ele estava procurando respostas. Eu odiava como as coisas entre nós tinham terminado. Odiava como tinha sido forçada a me afastar dele. Odiava que ele não soubesse a verdade. Odiava que ele tivesse dito que me amava e eu, simplesmente, o havia ignorado em resposta, especialmente depois de tudo pelo qual tínhamos passado, depois de tudo que ele tinha me dito e de quanto tinha lutado para ficar comigo. Ele tinha dito que me amava e eu o tinha ignorado. Só de pensar nisso, meu coração se partia de novo, e de repente, esperei que ele realmente tivesse lido aquelas páginas. De uma hora para outra, era isso que eu queria. Queria que ele soubesse. De repente, queria lhe contar tudo. Quanto mais eu pensava nisso, mais a ideia de Ocean descobrindo aquelas páginas parecia libertadora. Queria que ele soubesse que eu o amava, mas sabia que não poderia simplesmente lhe dizer isso agora. Não pessoalmente. Não sem uma explicação sobre o nosso término. Era constrangedor de tantas maneiras imaginá-lo lendo os meus pensamentos, mas por outro aspecto, também era meio libertador. Ainda assim, não sabia ao certo se ele tinha lido alguma coisa. Foi então que notei um rasgo bem pequeno em uma das páginas do diário. Abri nela. Estava datada do último dia de aula antes das férias de inverno, um dia em que tinha terminado com Ocean. A primeira parte falava sobre como o treinador dele me havia encurralado, todas as coisas horríveis que ele tinha me dito, como tinha ameaçado expulsar Ocean se eu não terminasse com ele, e um pouco depois, o texto falava sobre a mãe dele, como ela não tinha mais dinheiro para mandá-lo para a faculdade, como tinha me pedido para nunca lhe contar nada sobre aquela conversa. E então, no final, havia algo sobre como, independentemente de todas as ameaças, eu só achava que todos os sacrifícios que ele estava fazendo por mim não valiam a pena. Fechei o caderno. Estava sem ar. 36. O dia seguinte na escola foi louco. Ocean foi expulso. Estava sentado com Amna debaixo da árvore quando ouvi a comoção. Os alunos no pátio estavam gritando. Tinha gente correndo e alguns entoavam: Briga! Briga! Senti um súbito pressentimento horrível se formando dentro de mim. O que você acha que está acontecendo? Perguntei. Amna deu de ombros, levantou e deu alguns passos para frente para conseguir enxergar mais adiante. Ela tinha passado para me dar um saco de bala de gengibre que a mãe dela tinha feito, e me lembrei disso porque, quando ela se virou de volta, de olhos arregalados, deixou o saco de balas cair no chão. Havia balas por todo lado. Ai, meu Deus! Disse ela. É o Ocean! Ele tinha dado um soco na cara do treinador. Eu corri para o pátio a tempo de ver dois caras tentando separar a briga, e Ocean tentando se livrar deles. Estavam gritando uns com os outros. Ocean berrava. Vocês são todos um bando de hipócritas! Alguém tentou puxá-lo, mas ele disse: Não toque em mim! Não toque em mim, porra! Ele sairia do time. Acabaria sendo expulso mais tarde naquele dia. Aparentemente, tinha quebrado o nariz do treinador Hart, que precisaria fazer uma cirurgia. Eu não tinha certeza se voltaria a ver Ocean. 37. Minhas manhãs sempre eram mais ou menos assim. Navid e eu brigávamos para ver quem tomaria banho primeiro no banheiro que dividíamos, porque ele sempre fazia o favor de encharcar o chão inteiro, e depois de se barbear deixava aqueles pelinhos minúsculos por toda a pia. E não importava quantas vezes lhe dissesse como aquilo era nojento, ele nunca parecia se tocar. Mesmo assim, ele costumava ganhar o direito de tomar o primeiro banho porque tinha que estar na escola uma hora antes de mim. Meus pais, então, nos forçavam a descer para tomar o café da manhã, durante o qual minha mãe nos perguntava se tínhamos feito as nossas orações matinais. E Navid e eu comíamos cereal enquanto mentíamos que sim, e minha mãe revirava os olhos e nos dizia para, pelo menos, fazermos as nossas orações da tarde, e mentíamos que faríamos. Aí minha mãe suspirava pesadamente e Navid partia para a escola.
Meus pais saíam para trabalhar logo em seguida, e eu geralmente tinha casa para mim por pelo menos 30 gloriosos minutos antes de me arrastar até a prisão. Não tinha me ocorrido que eu havia contado isso para Ocean quando ele quis me levar para a escola pela primeira vez, e que essa informação continuava sendo útil para nós. Tinha acabado de trancar a porta quando, ao me virar, dei de cara com Ocean parado na frente da minha casa. Ele estava na frente do carro dele, olhando para mim. Quase não pude acreditar. Ele ergueu a mão, quase dando um tchauzinho, mas parecia incerto. Eu me aproximei, com meu coração batendo forte no peito, até ficar bem na frente dele, e de alguma forma, isso pareceu surpreendê-lo. Ele estava encostado no carro, mas de repente se endireitou, enfiou as mãos nos bolsos, respirou fundo e disse: Ei! Oi! Cumprimentei. O ar estava frio, até bem gelado, e para mim tinha o mesmo cheiro de todas as manhãs, como folhas mortas e xícaras de café inacabadas. Ele não estava de jaqueta, percebi, e não sabia quanto tempo estivera ali. Suas bochechas estavam rosadas, o nariz dele parecia frio, seus olhos pareciam mais brilhantes na luz da manhã, mais azuis e mais castanhos, mais nítidos. E então, desculpa, dissemos ao mesmo tempo. Ocean riu e desviou o olhar. Eu apenas fiquei olhando para ele. Finalmente ele disse: Quer matar aula comigo hoje? Sim, topei. Sim. Ele sorriu. Eu o observei enquanto ele dirigia. Estudei seu perfil, os contornos do corpo dele. Gostava da maneira como ele se mexia, da maneira como tocava as coisas, da maneira como erguia a cabeça com uma dignidade tão casual. Ele sempre parecia tão confortável em sua própria pele, e isso me lembrava do que eu amava na maneira como ele andava, pisava com segurança, determinado. A maneira como ele se movia pelo mundo me fazia achar que ele nunca se perguntara, nem uma vez, nem mesmo em um dia realmente difícil, se poderia ser uma péssima pessoa. Para mim, era óbvio que ele não desgostava de si mesmo. Ocean não dissecava propriamente, não organizava sobre as suas ações e não suspeitava das pessoas. Nunca parecia sentir vergonha do jeito que eu sentia. Sua mente parecia, para mim, um lugar extremamente tranquilo, sem espinhos. Nossa, ele disse, e sua expiração saiu um pouco irregular. Eu não. Quero te mandar parar, tipo, de olhar para mim, mas esse seu olhar fixo tá me deixando nervoso. Recostei-me de repente com vergonha. Desculpa. Ele olhou na minha direção, tentou um sorriso. No que você está pensando? Em você, eu disse. Ah, ele disse, mas soou mais como um suspiro. E então, de repente, estávamos em outro lugar. Ocean estacionou o carro na garagem de uma casa que não conhecia, mas tinha certeza de que era sua própria casa. Não se preocupe, minha mãe não está, garantiu ele depois de desligarmos o carro. Eu realmente queria falar com você em algum lugar privado e eu não sabia onde mais ir. Ele me olhou nos olhos e eu senti pânico e paz, tudo ao mesmo tempo. Tudo bem por você? Assenti. Ocean abriu a porta para mim, pegou minha mochila, pendurou-a no ombro e me acompanhou em direção à sua casa. Ele parecia um pouco apreensivo. Eu estava um pouco apreensiva. A casa dele era grande. Não muito grande, mas grande. Bonita. Gostaria de ter prestado mais atenção nos detalhes quando entramos, mas a manhã já tinha sido pontuada por momentos tão intensos que tudo parecia uma enorme aquarela. Clarinho e um pouco desfocado. Tudo de que eu realmente me lembro é de seu rosto e de seu quarto. Não era um espaço sofisticado. Na verdade, lembrava o meu quarto. Tinha uma cama, uma escrivaninha, um computador, uma prateleira de livros que não estava cheia de livros, mas o que pareciam ser troféus de competições de basquete. Havia duas portas, o que me fez pensar que ele tinha seu próprio banheiro, e talvez um closet. As paredes eram brancas, o carpete era macio. Era agradável, não havia desordem. Seu quarto é muito limpo, eu lhe disse. E ele riu. Sim, disse. Bem, eu realmente esperava que você viesse aqui hoje, então dei uma arrumada. Olhei para ele. Não sei por que fiquei surpresa. Era óbvio que ele tinha feito uma espécie de plano para ir me encontrar, para falar comigo, mas havia algo sobre imaginá-lo limpando seu quarto em antecipação à minha possível visita que me fez adorá-lo. De repente, queria saber tudo o que ele tinha feito, o que tinha mudado de lugar. Queria saber como era o quarto dele antes da arrumação. Em vez disso, sentei-me na cama. A dele era muito maior do que a minha, mas ele também era muito mais alto. Ele ficaria encolhido na minha cama. Ocean estava parado no meio do quarto, me observando observar os detalhes de sua vida. Era tudo muito minimalista. Seu edredom era branco, seus travesseiros eram brancos, a cama era feita de madeira escura. Ei, disse ele baixinho. Levantei os olhos. De repente ele pareceu quase às lágrimas. Eu sinto muito, falou.
Por tudo. Ele me contou que tinha lido meu diário e se desculpou mais de uma vez. Disse que sentia muito por ter feito isso, mas que apenas queria saber o que tinha acontecido entre mim e a mãe dele, o que ela tinha me dito para causar tudo aquilo, porque ele achava que eu nunca lhe contaria. Ele disse que perguntara 1000 vezes à mãe o que ela tinha me dito naquele dia, mas que ela se recusava a responder a qualquer uma das suas perguntas, que tinha se fechado completamente para ele. Mas então, no processo de buscar os trechos sobre a sua mãe, ele tinha visto todo o resto também, como seu treinador havia me agredido, gritado comigo, todas as coisas horríveis que tinham acontecido comigo na escola, tudo. Sinto muito, ele repetiu. Lamento que tenham feito tudo aquilo com você. Me desculpe, eu não sabia. Queria que você tivesse me contado. Balancei a cabeça. Brinquei com o edredom embaixo da minha mão. Na verdade, a culpa não é sua, eu lhe disse. É minha. Eu é que estraguei tudo. O quê? Não? Sim, continuei encontrando seus olhos. Eu não devia ter deixado isso acontecer. Eu devia ter te contado o que a sua mãe me disse. Eu só. Não sei. Ela fez eu me sentir tão idiota. E disse que você não teria dinheiro para a faculdade, Ocean, e eu simplesmente não podia deixar você. Não importa. Ele me interrompeu. Eu vou dar um jeito, ligar para o meu pai, fazer um empréstimo, tanto faz. Sinto muito, disse. Sinto muito por tudo isso. Não se preocupe, respondeu. Mesmo, vou dar um jeito. Mas o que você vai fazer agora? Perguntei. Sobre a escola. Ele exalou pesadamente. Tenho uma audiência com o juiz daqui a uma semana. Eles ainda não me expulsaram oficialmente, mas tenho certeza de que vão. Por enquanto estou suspenso. Eu posso acabar tendo que ir para uma escola num distrito diferente. Mesmo? Arregalei os olhos. Ai, meu Deus! Sim, disse ele. A menos que, você sabe, consiga convencer a todos na audiência que estava realmente lhes fazendo um favor ao quebrar o nariz do técnico, embora pense que as chances disso sejam mínimas. Nossa! Exclamei. Eu sinto muito mesmo. Não sinta. Gostei de dar um soco naquele imbecil. Faria de novo num piscar de olhos. Ficamos os dois em silêncio por um momento, apenas olhando um para o outro. Finalmente Ocean disse: Você não tem ideia de quanto senti sua falta. Ah, acho que tenho, sim, falei. Acho que venceria essa competição. Ele riu de leve, e então aproximou-se e sentou-se ao meu lado na cama. Meus pés não tocavam o chão, os dele sim. Subitamente fiquei nervosa. Fazia tanto tempo que não ficava tão perto dele. Foi como começar de novo, como se meu coração fosse ter todos aqueles ataques cardíacos novamente. Meus nervos faiscavam e minha cabeça parecia estar soltando fumaça quando, muito gentilmente, ele pegou na minha mão. Não dissemos nada, nem sequer olhamos um para o outro. Ficamos olhando para as nossas mãos entrelaçadas e ele passou o dedo por cima das linhas da palma da minha mão, e eu mal conseguia respirar conforme ele deixava trilhas de calor na minha pele. E então, de repente, percebi que a mão direita dele estava machucada. Os nós dos dedos pareciam destruídos. Cuidadosamente toquei seu machucado. As feridas mal tinham começado a cicatrizar. Sim, disse ele em resposta à minha pergunta silenciosa. Sua voz estava tensa. Isso é. Ah. Sim. Dói? Perguntei. Nós dois erguemos os olhos. Estávamos sentados tão próximos que, quando levantamos a cabeça, nosso rosto ficou a apenas alguns centímetros de distância. Eu podia sentir sua respiração contra minha pele. Podia sentir o perfume dele, sua colônia suave, um cheiro inteiramente seu. Ah, sim, ele disse e piscou distraído. É meio que. Ele respirou fundo repentinamente. Desculpa, eu só. Ele pegou meu rosto em suas mãos e me beijou. Beijou com tal intensidade que fui inundada de uma vez por sentimentos tão dolorosos que emiti um som involuntário que foi quase como um soluço. Senti minha mente embaçando e meu coração se expandindo. Toquei sua cintura hesitante, corri minhas mãos por suas costas e senti algo se abrir dentro de mim, algo que parecia se render. Eu me perdi na sensação, no calor da pele dele, na forma como seu corpo tremia quando se afastou, e senti como se estivesse sonhando, como se tivesse esquecido da maneira de pensar. Estava com saudade. Ele continuava dizendo: Que saudade! E me beijava novamente, profundamente, e minha cabeça girava, e ele tinha um gosto, sei lá, de puro calor. Enfim, nos separamos, lutando para respirar, segurando-nos um no outro como se estivéssemos nos afogando, como se estivéssemos perdidos, abandonados sozinhos na vastidão do oceano. Pressionei minha testa na dele e sussurrei: Eu te amo. Eu o senti ficar tenso. Sinto muito por não ter dito isso antes. Falei: Eu queria, devia ter dito.
Ocean não disse uma palavra. Não precisava. Estava agarrado ao meu corpo como se nunca mais fosse me soltar, como se estar agarrado a mim fosse uma questão de vida ou morte. 38. No fim, o que nos separou não foi todo o ódio, não foram os racistas nem os babacas. Nós é que iríamos nos mudar de novo. Ocean e eu tivemos 2 meses e meio de perfeita felicidade antes do meu pai anunciar, no início de maio, que deixaríamos a cidade assim que Navid se formasse. Iríamos embora em julho. Nesse intervalo, as semanas passaram-se numa agonia doce e estrangulada. No fim das contas, Ocean acabou não sendo expulso. Sua mãe contratou um advogado para a audiência e, numa reviravolta que surpreendeu apenas a Ocean, ficou claro que ele era muito querido por todos. O conselho escolar concordou em suspendê-lo por uma semana a mais e pronto. Tentaram convencê-lo a voltar para o time, mas Ocean recusou a proposta. Disse que nunca mais queria jogar uma competição de basquete. Nunca mais. E quanto a isso, ele parecia muito mais feliz. Quanto às outras coisas, nem tanto. Estávamos cientes do prazo que se aproximava rapidamente e passamos o máximo de tempo que podíamos juntos. Minha posição social havia mudado tão drasticamente, tinha ficado ainda mais popular quando a notícia de que Ocean havia socado o treinador por minha causa se espalhara, que ninguém mais nem piscava para nós, o que sempre nos deixava atordoados e confusos sobre o perfeito ridículo que era a escola. Ainda assim, aceitávamos essa paz. Estávamos muito envolvidos um com o outro, nos sentindo felizes e tristes ao mesmo tempo, praticamente o tempo todo. A mãe de Ocean percebeu que, me tirando da vida do seu filho, tinha apenas destruído seu próprio relacionamento com ele, então me aceitou de volta. Até tentou se aproximar de mim, embora não tenha se saído bem nisso. Tudo bem. Ela ainda era meio estranha, mas pela primeira vez em muito tempo, estava ativamente envolvida na vida de Ocean. A ameaça de expulsão realmente pareceu colocar sua cabeça de volta no lugar. Ela talvez tivesse ficado mais surpresa do que qualquer outra pessoa ao saber que Ocean tinha voluntariamente quebrado o nariz de alguém, e do nada, resolveu de fato conversar com o filho. Queria saber o que estava se passando com ele. Começou a aparecer para o jantar e a ficar em casa nos fins de semana. E isso o deixava muito feliz. Ele adorava ter a mãe por perto. Então, eu sorria para ela, comia sua salada de batatas. A escola continuou estranha, nunca ficou normal. Lentamente, depois de muito examinarem as profundezas de sua alma, meus colegas finalmente encontraram forças viscerais para falarem comigo sobre outros assuntos além de breakdance e sobre o que eu usava na cabeça, e os resultados acabaram sendo divertidos e reveladores. Quanto mais eu conhecia as pessoas, mais percebia que éramos todos apenas um bando de idiotas assustados caminhando no escuro, esbarrando uns nos outros e entrando em pânico sem razão nenhuma. Então, comecei a acender uma luz. Parei de pensar nas pessoas no coletivo como hordas, massas sem rosto. Me esforcei muito para parar de ficar imaginando como as pessoas eram, especialmente antes mesmo de falar com elas. Ainda não era muito boa naquilo, e provavelmente teria que trabalhar pelo resto da minha vida para ficar ótima, mas estava tentando, realmente estava tentando. Me assustou perceber que eu fazia com os outros exatamente o que não queria que fizessem comigo. Generalizava sobre quem eu pensava que fossem e sobre como viviam suas vidas. Generalizava sobre o que pensava que eles estavam pensando o tempo todo. Eu não queria mais ser aquela pessoa. Estava cansada de me concentrar na minha própria raiva. Estava cansada de focar apenas nas lembranças de pessoas terríveis e das coisas terríveis que já tinham dito e feito contra mim. Estava cansada disso. A escuridão ocupava um espaço valioso da minha mente. Além disso, eu já tinha me mudado vezes suficientes para saber que o tempo era um recurso limitado e fugídio. Eu não queria mais desperdiçá-lo. Tinha perdido tantos meses repelindo Ocean e me arrependia tanto disso todos os dias. Queria ter confiado nele antes, ter saboreado cada hora que passamos juntos. Eu desejava tanta coisa, tantas coisas com ele. Ocean tinha me feito querer encontrar todas as pessoas boas no mundo e ficar sempre perto delas. Pensei que talvez fosse o suficiente para saber que existia alguém como ele nesse mundo. Talvez fosse o suficiente que nossas vidas tivessem se fundido e depois divergido, nos transformando no processo. Podia ser que bastasse a lição de que o amor era uma arma inesperada, a faca que eu precisava para romper a armadura que costumava usar todos os dias. Talvez aquilo fosse o suficiente, pensava. Ocean tinha me dado esperança, tinha me feito acreditar nas pessoas novamente. Eu sinceramente tinha me dilacerado, descascado as teimosas camadas de raiva sobre as quais eu tinha vivido por tanto tempo. Ocean tinha me feito querer dar uma segunda chance ao mundo. Ele ficou parado no meio da rua quando nossos carros partiram naquela tarde ensolarada.
Ele ficou lá, imóvel, e nos assistiu indo embora. Quando sua figura foi finalmente engolida pela distância entre nós, eu me virei para a frente no assento. Estava tentando juntar os cacos do meu coração, que parecia ter se estilhaçado fora do peito. Meu celular vibrou. Não desista de mim, ele escreveu. E eu nunca desisti. Se você ouviu o livro até aqui, que tal fazer uma doação de qualquer valor para ajudar o canal? A chave Pix é somdoslivros@gmail.com ou é só usar o QR Code que aparece na tela. Assim, você me ajuda a continuar com esse trabalho e a tornar esse mundo um lugar melhor e mais inclusivo para todos. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Obrigada pelo apoio. Até o próximo audiolivro aqui no canal e não se esqueça que no final do vídeo tem as melhores citações. Fim do livro Oceano Entre Nós, de Tahereh Mafi. As melhores citações do livro Oceano Entre Nós, de Tahereh Mafi. Eu preferia olhares silenciosos aos idiotas tagarelas que me diziam, de maneira espontânea, exatamente o que pensavam de mim. Lembre-se, honestidade é tudo. Sem ela, nunca podemos seguir em frente, nunca teremos discussões produtivas. A maioria das pessoas apenas pensa que sabe o que eu estou pensando. Estava tão ferida pelas crueldades que já tinha vivido que agora até os pequenos arranhões deixavam marcas. Havia me proibido de pensar sobre ele, o que, de alguma forma, me fazia pensar nele o tempo todo. Mas o que eu dizia nunca importava. As pessoas falavam por cima de mim, falavam por mim, falavam sobre mim sem nunca pedirem minha opinião. Queria que os nossos mundos se fundissem lentamente, sem provocar um caos. Quanto mais eu conhecia as pessoas, mais percebia que éramos todos apenas um bando de idiotas assustados caminhando no escuro, esbarrando uns nos outros e entrando em pânico sem razão nenhuma. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros.